E hoje nós vamos falar no Entendendo Direito sobre as eleições. Elas estão chegando. Tem a dúvida de muitas pessoas sobre prazos, tempo de propaganda eleitoral, mas também sobre mudanças em relação ao financiamento das campanhas. Como é que vai ficar isso? Há teto para financiamento? Quanto pode se gastar, por exemplo, numa campanha para vereador, para prefeito? Muda de cidade para cidade? Uma cidade, por exemplo, de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes, e uma cidade pequena, de 30 mil habitantes? Luiz Fernando Tomasi Keppen, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, é o nosso entrevistado. Daqui a pouquinho, Entendendo Direito. Meus caros telespectadores, eleições estão chegando. Como agir nas eleições? Claro que como cidadão a gente deve conhecer um pouco as regras do processo eleitoral, até mesmo porque é um direito nosso que as eleições sejam transparentes, limpas, até para escolher os candidatos que tenham dignidade ética na representação. Mas para entender um pouquinho o processo eleitoral, prazo nas eleições, propaganda, financiamento de campanha, eu tenho aqui comigo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho aqui comigo Luiz Fernando Tomasi Keppen. Doutor Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós é que agradecemos, Gilson, pela oportunidade. Bom, a primeira coisa, mudou as eleições. A campanha eleitoral deste ano, as eleições municipais para vereador, prefeito, mudou. Quais são as principais mudanças que o senhor apontaria nessas eleições? Olha, nós teremos algumas mudanças que são mais impactantes e outras menos. Mas, fundamentalmente, a proibição ao financiamento empresarial de campanhas é algo que vai impactar a arrecadação por parte de políticos nessa eleição. Nós também tivemos o estabelecimento de um teto, um limite de gasto nas campanhas, seja para prefeito, seja para vereador, e também o tempo de campanha, que antes era de 90 dias, agora nós tivemos uma redução para 45 dias. Dessas três colocações do senhor, essa do financiamento de campanha me chamou a atenção. Primeiro, não tem mais aquele financiamento de campanha por empresas, o que deixava algumas campanhas vultuosas. Alguns diziam que havia muita desigualdade entre candidatos. E há cidades diferentes de cidades. Vamos pegar uma cidade como Maringá, 400 mil habitantes, uma cidade menor, com 30 mil, 50 mil. O montante a ser gasto é diferente proporcionalmente à população ou o limite de gasto é o mesmo, independente de uma cidade menor ou maior? O que estabelece hoje o limite de gasto é o gasto que foi feito na última eleição. Então, seja para prefeito, seja para vereador, somente poderá ser gasto 70% do que se gastou na última eleição. Então, o teto é esse. Qual foi o maior valor que se gastou? X. 70% desse valor, desse X, é o que vai poder ser gasto nessa eleição. Para dar números. Para dar números. 1 milhão, por exemplo, foi gasto na eleição passada. Agora, aqui em Maringá, o valor para prefeito, o prefeito só poderá gastar em torno de R$1.260.000 e os vereadores somente R$90.000. Isso, na opinião do senhor, cria uma campanha mais justa? A ideia do legislador foi essa. Nós vamos ter que ver na prática se efetivamente o que se pensou, o que se imaginou, deu certo. E quando me perguntam isso, eu digo, olha, eles dizem assim às vezes, o que o senhor pensa a respeito disso? Eu digo, olha, vamos esperar que as coisas aconteçam para depois a gente refletir. E a ideia é exatamente essa, que a gente dê uma chance para que a legislação seja posta em prática. Então, os nossos representantes, os nossos deputados, criaram essas regras. Essa regra especificamente, que é uma regra também bastante impactante, nós vamos ver se ela vai funcionar. Mas a ideia é essa, que haja uma maior possibilidade de uma disputa mais paritária entre os candidatos. O senhor considera que no ambiente que a gente está vivendo, de Operação Lava Jato, muitos dos recursos desviados na Operação Lava Jato eram recursos de campanha, chamado Caixa 2, recursos ilegais. Esse ambiente é propício para essas regras novas? Nós temos um cidadão que vai levar muito isso em conta e a Justiça está preparada para isso? Olha, a Justiça Eleitoral tem um arsenal de ações e ela já comprovou que tem aptidão, tem como combater todas essas situações. Tanto é que não raramente nós nos deparamos com vereadores, com prefeitos sendo caçados por conta de eventual prática de abuso do poder econômico, abuso do poder político, abuso dos meios de comunicação. Então, a Justiça Eleitoral está preparada, mas evidentemente que nós não podemos imaginar passar toda essa responsabilidade para a Justiça Eleitoral.
Então, se o abuso está acontecendo, nós precisamos contar com o apoio da população para que ela também nos ajude na fiscalização e em se deparando com uma situação que envolva um abuso, uma ilegalidade, deve o fato ser comunicado à Justiça Eleitoral, deve o fato ser comunicado ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências no sentido de que se coíba esse tipo de situação. Vamos pensar um pouco da prática dessas situações, até porque eu acho que tem muitos que estão nos vendo e pensam, poxa, como é que eu posso ajudar a fiscalizar? Quando eu penso que uma campanha sendo financiada por empresas, né, que é ilegal, isso tem que ser impedido, como que vai ser feito o acerto de contas de um candidato? Quer dizer, o candidato vai ter que acertar suas contas, de onde veio o seu dinheiro, com o que ele gastou. Sim, vai apresentar as contas à Justiça Eleitoral. Então, à medida em que ele for apresentando as contas, e essa também é mais uma novidade, vai aparecer num site a informação de quem está doando, quanto doou, quanto ele recebeu. Então, à medida em que acontecerem as doações para a campanha, o cidadão vai ter condição de acompanhar. Por esse site? Por esse site, exatamente. E esse site, como é que... Vai funcionar como uma espécie de vai ser um portal de informações sobre a campanha política. Que vai estar disponível pela Justiça Eleitoral. Então eu vou lá e digito o nome do candidato, o João da Silva. A ideia é que se operacionalize exatamente isso. E aí eu posso saber o quanto que o João da Silva recebeu até aquele momento de recursos. A ideia é essa. E isso pode transformar, inclusive, o cidadão como um agente de fiscalização, caso ele tenha alguma outra informação que fuja aquilo que está no site. A ideia é que se a pessoa, quem tiver uma informação que possa implicar na existência, por exemplo, de um caixa 2, que é algo que nós não queremos que aconteça nessa eleição, possa comunicar ao Ministério Público, possa comunicar à própria Justiça Eleitoral, que vai fazer as diligências, vai fazer a apuração dos fatos. Então, quer dizer, é para isso que nós queremos. O que mais se espera hoje, tanto da Justiça Eleitoral quanto dos outros poderes? Transparência. É isso que se espera. Estou conversando com o Luiz Fernando Tomasi Keppen, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Estamos falando sobre as eleições deste ano. Nesse primeiro bloco, ainda deu para explorar pouco alguns temas novos, mas um importante, sobre a transparência do processo eleitoral, o financiamento de campanha, que hoje os brasileiros estão muito atentos com o que nós estamos vendo nos meios de comunicação, as fraudes dos financiamentos de campanha. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre os prazos das campanhas eleitorais. O que pode ser feito como campanha ou não. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Estou conversando com o Luiz Fernando Tomasi Keppen. Estamos falando sobre as novas regras do processo eleitoral. Doutor Luiz, eu queria comentar um pouquinho sobre os prazos. Diminuiu a campanha eleitoral na TV e no rádio. Fala um pouco sobre essa redução, quanto foi essa redução e como é que vai ser feita agora a campanha, por exemplo, no rádio e na televisão? Olha, em relação a essa diminuição, as pessoas poderiam imaginar, mas o que teria motivado essa redução? Com que finalidade isso aconteceu? Primeiro que a finalidade foi, evidentemente, econômica. O que se busca com essa redução do tempo de campanha é que o gasto para se fazer uma campanha no Brasil seja reduzido. Por outro lado, também, hoje, contrariando o que havia no passado, que era uma proibição da pré-campanha, nós temos hoje a liberação da pré-campanha. Só que é uma dessas regras que acabou não colando, digamos assim, ela na prática ela não se operacionalizou. Hoje, por exemplo, é plenamente possível alguém chegar aqui no seu programa, ou ser entrevistado, participar de um debate e dizer: eu sou pré-candidato, eu pretendo governar essa cidade, meus projetos são esses, assim, assim, assim. Não causa nenhuma infração para a emissora, não causa nenhuma infração para o candidato. O que o candidato não pode fazer hoje? Ele não pode pedir voto e nem fazer gastos de campanha, não pode distribuir santinho. Mas ele dizer que pretende, caso ele seja aprovado em convenção, se candidatar a prefeito ou a vereador, isso ele pode fazer hoje. Nós estamos, portanto, é o seguinte, veja, Jus, nós estaremos aqui no Brasil hoje convivendo com uma situação semelhante à que ocorre nos Estados Unidos, onde a Hillary sai peregrinando os Estados Unidos inteiro, patrocinada por quem? Patrocinada pelo partido. Quer dizer, o partido pode fazer gastos
no sentido da divulgação dos seus pré-candidatos. Mas ele não pode, por exemplo, o candidato em si não pode fazer pedido de voto, porque ele ainda não é candidato, ele não pode fazer pedido de voto, e ele não pode fazer gastos típicos, como, por exemplo, já distribuir santinho, porque ele não foi aprovado ainda. Eu não posso pedir o voto, mas dizer que eu sou candidato eu posso. Pré-candidato, sim. Dizer, eu sou pré-candidato, eu tenho vontade de ser candidato, tenho intenção de ser candidato. Há tempo para essa pré-candidatura? Eu posso fazer uma pré-candidatura hoje, por exemplo, se o senhor fosse candidato, Gilson, eu quero me candidatar a prefeito dessa cidade. Quem quiser assim agir como pré-candidato, quem quiser discutir os assuntos, pode ser feito, por exemplo, um debate entre pré-candidatos sem problema nenhum. Agora, se uma emissora, agora fiquei curioso, se uma emissora, de repente, chama um candidato, chama 2, chama 3, não chama o 5º, não chama o 6º, não chama o 7º, por interesse dela, um pré-candidato, isso vai recorrer a alguma punição, de repente, de você não chamar outros candidatos no programa? Eu chamaram o João, o Pedro e o Zé, mas não me chamaram? Essa é uma situação que ainda não surgiu na nossa jurisprudência, nós não nos deparamos ainda com ela. Uhum. E eu acho que só se houver uma situação concreta que daí nós vamos ter que estudar essa situação. Ou seja, não dá preferência a uma determinada pessoa. Eu acho que aí é uma questão que vai ter que ser analisado, em que âmbito aconteceu e tudo mais, para depois haver uma decisão sobre esse assunto. Mas isso vai competir a Justiça Eleitoral daí analisar. E a internet? A internet é um meio que cada vez mais cresce nas campanhas, Sim. Tem tido um papel decisivo, tanto é que no primeiro bloco o senhor falou que vai ser através da internet que o eleitor pode ajudar a fiscalizar a campanha. E também tem gente que faz campanha pela internet, os candidatos usam Twitter, Facebook, como é que vai ser isso? A internet é um ambiente livre para a política. O que não pode haver é exatamente o abuso. Não pode haver o patrocínio, a propaganda, quer dizer, aquela coisa que agrida o outro, um dano moral, uma situação que envolva esse tipo de situação. Então, o ambiente da internet é um ambiente livre. Então, o candidato pode abrir uma página no claro Facebook? Que sim, pode dizer, olha, eu quero aqui mostrar tudo quanto eu quero fazer, eu quero divulgar quem são as pessoas que estão me apoiando, quero divulgar que eu recebi um abraço do fulano, do ciclano, da pessoa... Eu posso fazer uma crítica, por exemplo, vamos supor que eu sou um candidato lá, tem lá o meu Facebook, e eu sou um candidato de oposição ao prefeito da cidade tal, e eu sou candidato a prefeito. Aí eu vou lá e filmo o buraco na rua, eu filmo uma fila não sei aonde, boto lá no meu Facebook. E o candidato, no caso o prefeito da cidade, é um candidato à reeleição. Também é candidato, eu posso fazer uma crítica. Isso é possível também? Isso faz parte da política, não tem a menor dúvida. Quer dizer, é uma forma dele mostrar o que ele pretende fazer e que o outro está fazendo que ele quer corrigir. Tudo isso, evidentemente, que o caso concreto vai ser analisado se houver alguma ofensa e tudo mais, porque tudo tem um jeito da gente fazer as coisas, né? Agora, uma das coisas que é importante ser colocado é que toda a propaganda política, ela tem o objetivo da propaganda é que ela seja positiva. Nós temos que conviver também com a crítica. Ninguém é contra que se critique, ao contrário. Mas o fato é que nós precisamos buscar exatamente isso, uma construção, uma sociedade, buscar através da crítica uma construção positiva. No jornal impresso, também nas páginas sociais, tem muito disso. Campanha eleitoral aparece quase sempre nos jornais impressos a cara dos santinhos, dos candidatos, né, falando que são candidatos. Também agora você tem as páginas, muitas delas de pessoas que são famosas, escrevem, tem site. O candidato pode patrocinar um site, pode se colocar dentro de um Facebook, por exemplo, de um terceiro, um fulano famoso, popular, falar eu apoio o João da Silva. Né? O apoio é sempre possível, não tem a menor dúvida disso. O apoio político é uma coisa livre, natural. O que nós não podemos ter é o patrocínio, veja só uma coisa, o patrocínio empresarial à campanha. O que vale em relação em relação à campanha, também vale dentro do Facebook e dentro de qualquer coisa. Ou seja, nós não podemos ter o patrocínio de um site empresarial para uma campanha. O apoio empresarial hoje está proibido das campanhas políticas. O site de uma empresa, por exemplo, colocar a mensagem de um candidato ou caracterizar uma campanha de candidato. Campanha, exatamente. Ou mesmo patrocinar. Qualquer forma de patrocínio hoje, nesse sentido, fica proibido. Estamos conversando com Luiz Fernando Tomasi Keppen, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco para falar das mudanças que o processo eleitoral está tendo este ano. Vamos falar um pouquinho dos prazos, que a gente ia comentar um pouco, vamos deixar para o nosso terceiro bloco. Os prazos, como é que vai ser essa campanha na televisão, o que pode se falar na televisão, qual o tempo cada um dos candidatos vai ter. Tem tempo diferente para vereador e prefeito? Quais os horários? Daqui a pouco a gente volta.
O Entendendo Direito de hoje está falando sobre as novas regras do processo eleitoral. Tem eleição esse ano e é bom que o cidadão fique atento. O eleitor, ele pode ajudar muito a fiscalizar as eleições. Temos mudanças, por exemplo, nos horários eleitorais. Há uma redução de tempo, não só dos dias da campanha eleitoral gratuita, mas também há uma mudança no tempo, colocando inclusive spots, no caso dos vereadores, prefeitos. É o que eu estava observando, eu estou aqui conversando com o Dr. Luiz Fernando Tomasi Keppen, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O que eu estava reparando nas mudanças das leis é que aquela história de você ficar conhecido no meio de comunicação tradicional, TV e rádio, ter tempo para poder falar com o seu eleitor, acabou. Mal vai dar para o candidato falar o seu currículo. Como é que vai se fazer campanha? Quer dizer, a campanha vai ser a campanha de rua. É a campanha de rua, sim, mas uma campanha de rua sem o impacto visual das campanhas que nós convivemos no passado. Por exemplo, o que sai dessa campanha visual que sempre foi importante? Essa campanha visual sai agora a colocação dos cavaletes, por exemplo, que foi algo que nós convivemos aqui. Então, no Brasil, durante muito tempo, os candidatos colocando lá os cavaletes e deixando com a sua propaganda. O Santinho pode? Santinho pode, evidentemente que sim. Santinho pode, sim, mas desde que também traga todas as informações sobre tiragem, o número da empresa onde foi publicado, onde foi feita aquela publicação, as regras todas que envolvem a propaganda impressa. Com punição para quem faz aquela poluição? Com certeza. Isso aí é um candidato que estaria contrariando tudo que se preza em relação à eleição. Hoje o candidato vai poder colocar em propriedade privada uma placa adesiva, uma placa não é uma placa, mas é um papel, um adesivo plástico, plastificado, que se cola e que depois se retira com facilidade, de meio metro quadrado no máximo. Então, por exemplo, está proibido o outdoor e tudo isso com vistas a uma redução efetiva do custo. Quer dizer, se eu tenho uma casa de esquina que tem lá uma parede, eu posso até vender uma paredinha na minha casa para o candidato colocar lá. Vai poder disponibilizar esse espaço lá. Vender não. Vai poder disponibilizar esse espaço para o candidato e colocar só que o candidato vai colocar uma placa de meio metro quadrado. Quer dizer, você tem que chegar bem perto para poder ver quem é o candidato. Meio metro quadrado é 50 centímetros por 50 centímetros. Pô, de uma certa forma, a gente está fazendo campanhas antigas, em que você não tinha tanto assim essa disponibilidade de meios de comunicação, você tinha que fazer o corpo a corpo do candidato. Sim, o legislador, eu penso que pressupôs o quê? A pré-campanha, onde o pré-candidato saiu e saiu conversando. E saiu explicando por que ele quer se tornar um candidato. Então ele já começou a falar sobre isso antes. Como de fato as coisas acontecem no mundo real. Porque no mundo real é assim. Se eu quero ser candidato, eu já saio dizendo para todo mundo, olha, eu estou pensando em me candidatar porque eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, essas coisas eu quero que sejam assim, atual governante está fazendo desse jeito, eu quero mudar, ou eu quero fiscalizar mais, ou eu quero isso, eu quero aquilo, criar aqui nesse município. Então ele já começa a ter uma base. Então quer dizer, essa base ele já fez ao longo do tempo. Aí chega na convenção, ele é aprovado, ele faz o pedido de registro de candidatura e então ele faz uma campanha. Quer dizer, a campanha, agora uma campanha de 45 dias vai ser uma campanha que vai, digamos assim, solidificar o nome dele, vai efetivamente concretizar aquilo que ele já manifestou no passado, que agora está liberado, quer dizer, essa fase da pré-campanha, como nós conversamos, eu acredito que no primeiro bloco da nossa entrevista. Doutor Luiz, então isso significa assim, deixa eu ver se eu entendi o espírito dessas mudanças, né? O senhor é a pessoa mais indicada para me falar sobre isso. O espírito é humanizar um pouco mais a eleição na condição de que o candidato terá que se mostrar que ele é representativo. Isso. Quando se fala da pré-candidatura, ele vai ter que ter uma base em que ele se apresenta, ele vai ter que ter propostas, tem gente que já o sabe como candidato, eu indico, e acabou um pouco aquela indústria eleitoral que a gente tem, que ela vem prontinha. Sim. E ela é ligada e sim, tudo funciona. Porque veja, fica muito difícil hoje para alguém simplesmente aparecer em 45 dias, sendo que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão só vai começar a partir do dia 26 de agosto. Então, isso significa que nós vamos ter o candidato, se ele for esperar apenas e tão somente esse momento para ele colocar suas ideias, ele eventualmente vai ter dificuldades. Por isso é que nós estamos vindo aqui comentar a respeito de tudo isso, para que as pessoas, então, não se percam o debate político, que é tão importante para a nossa sociedade. E mesmo aqueles que estão se reelegendo, porque tem alguns candidatos a prefeito que vão requerer se manter no cargo. E há muito aquela história, está usando a máquina pública para fazer campanha. É uma tentativa também de diminuir um pouco isso. Quer dizer, o candidato que já está, aquele que está no poder,
Ele vai ter que se ombrar com os outros que não estão e fazer uma campanha no mesmo nível, no mesmo potencial? Gilson, esse é um grande desafio, porque a ideia é essa. A justiça eleitoral existe para permitir que haja uma disputa equilibrada entre os candidatos. Então, o grande desafio é esse, que não se permita o abuso do poder político, então o abuso dos meios de comunicação, o abuso do poder econômico dentro de uma eleição. Ou seja, tentar fazer ela ser mais justa possível. Exatamente. Ou seja, uma eleição... O que é uma eleição justa? A eleição justa é aquela eleição onde todos os candidatos tiveram a oportunidade de expor as suas metas, aquilo que pretendiam fazer, com uma certa igualdade de condições. Eu digo uma certa porque nem sempre se consegue que todos tenham a mesma visibilidade, enfim, até por conta, às vezes, de profissões que os aproximam mais ou menos da população. Pergunta para te encerrar, bem rápida, tenho pouco tempo, mas é importante. Você está vivendo um momento de tensão, onde nós colocamos no primeiro bloco, na apresentação do senhor, o país vive escândalos, onde boa parte dos recursos desviados, vamos pensar aí da Petrobras, foi feito para financiar a campanha, campanhas milionárias. Estamos caminhando para um país mais ético em relação às eleições. Isso vai ajudar a mudar o futuro do país em relação à escolha de um representante público. O senhor acredita nisso? Só por meio de eleições, só por meio do voto, é que nós vamos alcançar um outro país. Porque quem detém o poder para mudar os rumos do Brasil é o povo brasileiro, são os nossos eleitores. Luiz, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Conversei com o Luiz Fernando Tomasi Keppen, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Falamos sobre as regras da campanha eleitoral, as mudanças, as expectativas, que envolvem você, cidadão, você, eleitor, que pode fazer uma grande diferença nessas eleições. Fiscalizar, ajudar, inclusive, a Justiça Eleitoral a que essa campanha seja transparente e que a representatividade ocorra de fato. Entendendo Direito, você pode participar, pode mandar um e-mail para gilson.aguiar@unicesumar.edu.br. Até o nosso próximo programa.